Bom dia a todos. Como é que estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem, tenham amanhecido bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias 28, no livro de Mórmon. Gostaria, como sempre, de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a fazer a leitura de Mosias 28, e com a oração, com a leitura individual, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas aos profetas para nós. Então, nesse capítulo 28, só lembrando o capítulo anterior, então os filhos de Mosias, que eram 4, e mais Alma, que era o filho de Alma, eles pregaram ao povo de Zaraém, tá? Eles estavam ali no meio do povo de Zaraém, então eles andaram ali na terra ali do reinado do rei Mosias, pregando o evangelho, e tiveram um certo sucesso, tá? Eles fizeram um grupo, de pessoas. Então e daí nesse capítulo 28 aqui relata que eles voltaram para o rei, foram conversar com o rei. Tá? No versículo 1 diz o seguinte: Ora, aconteceu que depois que os filhos de Mosias fizeram todas estas coisas, reuniram um pequeno grupo e voltaram para junto de seu pai, o rei, e pediram-lhe que lhes concedesse licença para subirem, juntamente com os que haviam escolhido, a terra de Nefe, para pregarem as coisas que haviam ouvido e comunicarem a palavra de Deus a seus irmãos, os lamanitas. Tá? Então eles queriam ali viajar, para pregar o evangelho na terra de Nefe, que estava sob o domínio dos lamanitas. Tá? Então era uma terra bastante perigosa, Os lamanitas odiavam os nefitas, E então eles foram pedir para o rei Mosias, para o seu pai, permissão para subirem, para cumprir essa missão junto com os lamanitas. Mas Mosias parece que não estava um pouco de medo ali de dar essa permissão, E então esse grupo ali ficou uns dias ali falando com o rei, insistindo, pedimos permissão, mas eles não foram sem ter a permissão, Eles não saíram dali antes de ter a permissão do rei, Então eles queriam seguir tudo o que dizia a lei, A lei ali dizia para eles obedecer, pedir permissão e ter a permissão do rei antes de viajar, e foi isso que eles fizeram, tá? E o rei Mosias era um rei muito justo, tá? E o que ele fez então? No 6 e no 7. E o rei Mosias foi e inquiriu ao Senhor se deveria deixar seus filhos subirem para pregar a palavra entre os lamanitas. E o Senhor disse a Mosias: Deixa-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna, e livrarei teus filhos das mãos dos lamanitas. Tá? Então o Senhor confortou, na verdade, o coração de Mosias, e falou que ele podia deixar eles subirem, porque eles iriam ter sucesso em sua missão, pois muitos iriam acreditar em suas palavras e teriam a vida eterna, ou seja, eles fariam, muitos que acreditariam, fariam seus próprios convênios, Dessa forma seriam conduzidos à vida eterna. Tá? Então o rei Mosias deixou seus filhos, deixou a alma, fazer as coisas que precisavam ser feitas, tá? E o rei Mosias traduziu as placas,
tá? Porque ele era vidente. Diz no 13, diz o seguinte: e então ele as traduziu por meio daquelas duas pedras que estavam presas nos dois aros de um arco. E no 16, e todo aquele que tem estas coisas é chamado vidente, segundo o costume da antiguidade. Tá? Então Mosias, além de rei, ele era um vidente. Né? Tá? Então ele traduziu aquelas placas antigas, né? Por meio dessas pedras, duas pedras presas nos dois aros de um arco. Tá? E ele transmitiu essas coisas para o povo, para que o povo entendesse. Né? Tá? E o povo, então, de acordo com o versículo 18, ora, esse relato levou-os do povo de Mosias a lamentarem-se em extremo, sim, encheram-se de tristeza, não obstante proporcionou-lhes muitos conhecimentos com os quais se regozijaram. Tá? Então, nem sempre as escrituras elas vão dizer o que a gente quer ouvir, né? Muitas vezes as escrituras elas trazem relatos de, como era o caso aqui, né? Relatos de pessoas, de povos, nações que caíram em incredulidade, né? E foram destruídos, né? Então, com certeza, aqui os do povo do rei Mosias, ao ouvir essas histórias, né? Que estavam ali nas escrituras, né? Eles ficaram muito pesarosos, né? Por causa de povos que se deixaram, né? Cair na incredulidade, né? Eles só foram destruídos por causa das suas iniquidades, né? Então, o povo do rei Mosias ficou com tristeza, mas eles adquiriram muito conhecimento, né? Então, aqueles erros que eles estavam vendo ali nas escrituras, né, do passado, né, eles provavelmente por causa da tristeza eles tomaram alguma atitude para procurar evitar esses erros do passado, né? Então, que no versículo 20 diz o seguinte: e então, como vos disse, depois de o rei Mosias haver feito essas coisas, tomou as placas de latão e todas as coisas que havia guardado, entregou-as a Alma, que era filho de Alma. Sim, entregou-lhe todos os registros e também os intérpretes, e ordenou-lhe que os guardasse e preservasse, e que também fizesse um registro do povo, e que os transmitisse de geração em geração, assim como haviam sido transmitidos desde a época em que Leí deixara Jerusalém. Então o rei Mosias passou as placas, os videntes, para Alma, o filho de Alma. Tá? Então, as coisas que nós aprendemos nesse capítulo. Que o Senhor efetua milagres para aqueles que o desejam servir. Né? Os filhos de Mosias, né, desejavam servir o Senhor e não tinham medo de ir para uma terra perigosa. Né? E claro que eles tinham orado muito ao Senhor e o Senhor tinha revelado isso para eles, né? Que eles deveriam ir. O Senhor, Ele confirma sempre essas coisas, né? Então, quando nós tomamos uma decisão de ir para um lugar pregar o Evangelho, nós sempre precisamos perguntar ao Senhor, né, se Ele confirma essa nossa decisão e também pedir a bênção para que Ele consagre a nossa ação para benefício da edificação do reino. Tá? E eles desejavam também, né, entre outras coisas, cumprir com a legislação vigente, que era do rei Mosias. Então eles foram pedir permissão para o rei Mosias para poder subir a terra de Nef, né, que ele fala. Tá? Então o Senhor efetua milagres quando nós decidimos
consagrar as nossas ações, né? Quando nós agimos sob sua orientação. Né? Então o rei Mosias ele também foi orientado pelo Senhor, né, que ele deveria permitir, né, que aqueles jovens fossem pregar o Evangelho aos lamanitas, tá? E outra coisa também que nós aprendemos aqui em relação aos videntes, né? Então o rei Mosias possuía aquelas duas pedras presas em dois aros, né, de um arco, e era chamado vidente. Então ele era vidente, ele podia traduzir através desse objeto. Ele conseguiu traduzir as placas, né, para o idioma atual, né, para o idioma que então, naquela época, eles tinham, era o idioma oficial deles, né? Tá? Então, para que o povo pudesse ter conhecimento das Escrituras, tá? Então, assim que é um profeta. Né? O profeta, ele nos ajuda, né? Nesse caso aqui era um profeta vidente, né, que recebeu esse dom de traduzir as placas. Tá? Então ele traduziu para as pessoas ali, assim como Joseph Smith depois, né, mais tarde, na restauração ele fez, né? Ele também usou esse objeto, né, para fazer a tradução das placas para o inglês, né? E é por isso que nós temos as escrituras aqui diante de nossas mãos, né? Mesma coisa que nós temos as placas, né? Nós temos aqui, ou também no aplicativo, no celular, é a mesma coisa que nós temos as placas, né? Na verdade é o texto das placas que é traduzido, né? Tá? Tá? E depois ele entregou, então, depois de ter traduzido e tal, né? Ele entregou essas placas aos cuidados de alma, tá? Essas placas e também outros registros. Tá? Então, basicamente, eram esses os ensinamentos desse capítulo 28. Ele é um pouquinho mais curto, né? Mas ele também tem grandes ensinamentos. Né? Primeiramente, aquele ensinamento de que quando a gente recebe uma orientação do Senhor, né? Uma revelação do Senhor, a gente não precisa ter medo de ir cumprir com essa missão. Por exemplo, aqui eles estavam com a missão de ir à terra dos lamanitas, a terra de domínio dos lamanitas, né? Uma terra perigosa. Eles tinham essa missão, mas eles tinham recebido uma orientação, né? Eles tinham recebido revelação para fazer isso. Então nós não precisamos ter medo de executar as coisas que o Senhor nos ordena, tá? Porque grandes milagres estão dentro dessa missão, tá? Pode ter certeza. Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um a ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito, às revelações pessoais em relação a essas coisas. Então, que nós possamos pensar quais dessas coisas nós podemos aplicar em nossa vida. Talvez mais coragem para fazer as coisas que o Senhor nos ordena. Talvez mais fé no profeta, vidente e revelador. Todas essas coisas nós podemos fortalecer no dia de hoje. Então desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã, 5:45. E eu já vou novamente anunciando que quarta-feira muda o horário, vai ser a partir das 6h19, daí a live. Tá? Nós nos encontramos ainda amanhã para o último capítulo de Mosias. Certo? Grande abraço, obrigado pela companhia. Bom sábado.